Olá, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, mais uma vez no canal Leia a Bíblia, para continuarmos o projeto Leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 365 dias. Graças a Deus, estamos começando hoje o dia 330, onde no Antigo Testamento iremos ler Ezequiel, profeta, capítulo 1 e 2, e depois Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 28, e João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 16. Eu faço a leitura de modo alternado, começando no Antigo Testamento, depois eu pulo para o Novo Testamento, sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nesta manhã de terça-feira, para continuarmos a leitura da Tua poderosa palavra. Hoje, começando um novo livro, o livro do profeta Ezequiel, estamos aqui te pedindo a Tua misericórdia para que possa abençoar esta leitura, assim como também no Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Dá um dia de paz, de livramento, vem repreender toda interrupção humana ou espiritual e que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as Escrituras. Muito obrigado pelos livramentos que tu já nos deste hoje, pelo pão que tu já colocou na nossa mesa. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Ezequiel, capítulo 1, tem como subtítulo a primeira visão dos querubins. Capítulo 1, versículo 1 fala: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como a aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles.
e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E, sobre a cabeça dos animais, havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E, debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o rosto de uma banda, e cada um tinha outras duas, que o cobriam da outra banda. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E, por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, com o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus. Ezequiel agora, capítulo 2, tem como subtítulo a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Diz assim o versículo 1: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Glória a Deus. Somente capítulos 1 e 2, vamos agora para João. Ontem nós começamos o capítulo 18 e lemos até o versículo 27. Aqui João 18, lemos até aqui o versículo 27. Vamos terminar o capítulo 18, lendo do 28 até o final, e depois entraremos no capítulo 19, lendo do versículo 1 ao 16. Então vamos aqui, João 18, capítulo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência,
para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Glória a Deus, leitura do capítulo 18 finalizada. Vamos começar aqui o capítulo 19, lembrando que é do versículo 1 até o versículo 16. João 19:1 fala: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Glória a Deus, somente aqui até o versículo 16. Pai, mais uma vez queremos agradecer
a leitura da tua maravilhosa e tremenda palavra. Obrigado, meu Senhor, por nos fazer entender o quão é importante a leitura das Escrituras Sagradas. Abençoa, Pai, a vida de cada um, que possamos estar meditando no dia de hoje o que nós lemos e, principalmente, se possível, colocando em prática, para dar bom testemunho como cristão neste mundo tão pecaminoso. Abençoa a nossa vida, a vida dos missionários, a vida daqueles que pregam a tua palavra, que se dedicam. Tem misericórdia, Pai, fortalece a tua igreja, principalmente contra as investidas de Satanás e seus demônios. Te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais um dia vencido, para a honra e glória do Senhor. Dia 330, livro novo, Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulos 1 e 2, a leitura. Depois João, capítulo 18, a partir do versículo 28 até o final. E iniciamos João 19 até o versículo 16. Tudo bem? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.